Bom dia, tudo bem? Programa DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui firme e forte para conversar com você. Hoje nós vamos voltar naquele assunto sobre a deusa das águas prímivas. Eu quero mostrar para você a diferença na escritura. Vou mostrar só um dos tópicos no apócrifo e na escritura, falando sobre Terron, a deusa das águas prímivas. Pessoal, como eu contei no vídeo anterior, você vai procurar, isso vai estar na minha playlist, eu vou colocar na playlist, sobre Terron, a deusa das águas prímivas. Eu fiz a primeira parte. Então, eu vou continuar falando sobre Terron e vou tentar, nesses 20 minutos, sintetizar para que você entenda que existe uma outra força sem ser a do Lúcifer, a do Satanás e sua corte, né? Beelzebub, Satanás, Satanil. Existe um ser acima desses anjos caídos, que induziu esses anjos, né? Colocando a maldade no coração deles. Eles eram um ser que eles não tinham maldade, eles não têm sentimento. Anjo não tem sentimento. Eles agem segundo os seus instintos. Então, quando eu falei, quando o Yahweh, ele brotou da eternidade para o que nós chamamos de tempo, né? Esse ser, ele acompanhou o Yahweh, porque Yahweh tinha que fazer as coisas, criar as coisas maravilhosas que estavam na mente dele, mas ao mesmo tempo ele não poderia deixar dentro desse ser também o acompanhar para destruir a criação. Foi quando ele segurou com a sua mão esquerda e criou o primeiro ser iluminado angelical chamado Samael. Está no livro Lúcifer, é o primeiro anjo. Ele ficou tão encantado com a luz que Samael, ele amou tanto a estrela da manhã, o nome é estrela da manhã, né? Ele esqueceu que na outra mão havia uma guerra, uma batalha entre aquela energia de ódio, raiva, de ira, de inveja, lutando. E Samael foi crescendo e foi vendo foi milhares e milhares de anos, e foi vendo essa batalha entre Yahweh segurando essa força, até que ele perguntou para o pai, falou: pai, que energia é essa? O pai falou: ó, meu filho, nunca se envolva com essa energia. No dia que você se envolver com essa energia, você vai morrer. E tirou o Terron da presença do Samael, da estrela da manhã, esticou a mão dele poderosa e colocou para bem longe do Lúcifer, ou do Samael, né? Ou Gadriel, como vocês conhecem. Botou a mão bem longe, para bem longe dele. E ali, num ato, quando ele olhou mais uma vez para o Samael, ou para a estrela da manhã, ele se encantou, e essa mão que estava brigando, essa força, essa serpente, é uma serpente, Ouroboros, é uma serpente, né? Queria ter uma foto para mostrar aqui para você, que é um dragão. É um dragão. Terron é um dragão. É um dragão do Yin Yang. Ele é a sombra do Criador. Ele imita tudo do Criador, mas imita tudo para o mal, tudo para o ruim. Ele é a destruição, é o caos. E ele escapou e fugiu para o que nós chamamos de infinito. Yahweh, por hora, não cuidou dele, não. Yahweh estava amando a sua criação. Mas ele já sabia que aquela força, de alguma maneira, iria lhe causar um problema mais à frente, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. É o único. Terron, ele só é onipresente, tá, pessoal? Ele não é nem onisciente, nem onipotente. E na expulsão dele, nós já contamos essa expulsão. Na expulsão dele ou dela, quando ela veio para cá, que ela bateu nisso aqui, porque isso aqui era a tampa do abismo. A terra é a tampa do abismo. Abaixo da terra é abismo. Abismo, gente, é água insondáveis. É água que tem trevas, que as trevas se tornam sólidas. Aí eu falei até que a terra, ela está fincada em cima do abismo. A terra, a base da terra é o abismo. Só para você ter uma noção. É um platô que está fincado num abismo. Mas isso é um assunto para uma outra live, porque hoje aqui eu quero mostrar para os senhores
que existe um outro ser sem ser o Lúcifer. Vocês vão ver esse assunto aqui, eu vou mostrar no Apócrifo e vou mostrar na Bíblia. Agora, as pessoas só vão entender se vocês quiserem, tá, pessoal? Porque até então, esse Deus, ele não era divulgado, gente. Ele não era falado. O mais evidente é quando Yahweh manda os 10 mandamentos, né, para Moisés, e num desses mandamentos ele fala, não matarás. Pode ler lá no Êxodo 20, está lá, não matarás. E depois de algum tempo, a Bíblia fala que Deus mandou Moisés, Deus mandou Davi, Deus mandou Saul matar. Será que foi ele mesmo? Quem é esse Deus? Aí eu expliquei quem era Deus, né? A palavra Deus não tem nada a ver com Yahweh. É justamente isso que eu queria falar para você. Como o Terron, ele quer de qualquer maneira ser adorado, então ele se transforma, gente. É um ser mutante, ele se transforma em todos os ídolos, em todos os deuses. Por isso que a Bíblia diz lá em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Ele se transforma no Baal, ele se transforma em Shiva, Brahma, Vishnu, ele se transforma em qualquer entidade. Ele se transforma e ele precisa ser lembrado. Por isso que existe, gente, essas estátuas enormes fazendo alusão a um Deus. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. O Terron, ele se alimenta daquela energia, por isso que Yahweh falou. Eu estou cortando o texto porque esse assunto da deusa das águas prímivas é muito extenso. E eu quero ir direto ao assunto, porque a gente poderia fazer uma live e falar sobre isso. Então vamos direto ao assunto. Esse Terron, ele conseguiu seduzir o Samael, o Lúcifer. Ele conseguiu induzir, colocar no coração de Lúcifer, porque ele se tornou uma energia. Veja bem, a morte, ela não existe no plano espiritual. A morte só existe na matéria, os seres orgânicos. Esses seres que Yahweh criou, esses seres estão sujeitos à morte. Por quê? Por que a natureza foi amaldiçoada? Também, por que os animais foram amaldiçoados? Por causa do Adão. Era uma harmonia, era uma sincronia. O Adão, ele estava envolto de uma energia, era como uma membrana. A carne era uma membrana, estava dentro do núcleo a carne. A carne não era exposta. Adão e Eva, eles caminhavam pelo jardim, era um protótipo, tá, gente? O jardim era o início do plano divino para ocupar todo o planeta Terra. Não era só o jardim, não. Era toda a Terra, ia ser conquistada por tudo. E o Adão teria tecnologia, gente. Se vocês pensam que ia ser tudo arcaico, tudo ultrapassado, Adão, o pai, tem tecnologia que jamais a gente conheceu. Não é essas aí braba, não. Quântica, nada disso, não. É 1 milhão de vezes mais avançado do que essa. Se Adão tivesse cumprido o papelzinho dele de não tocar naquele fruto que liberou, deu autonomia, nos entregou na mão desse ser que rege esse planeta, chamado Terron. Terron, ele vive das energias dos cristais. Enquanto Yahweh vive do ouro, o ouro é o símbolo maior de Yahweh, Terron, o símbolo dele é o cristal. Por isso que muitos bruxos usam o cristal, por causa da energia do cristal, a energia negra. Você sabia disso? Então, eu estou falando para você. Vamos lá? Vamos ver. Vamos ver no Apócrifo. Olha só, você é inteligente. Eu sei que você é inteligente. Escuta só essa história aqui que eu vou contar para você. Está no livro A Descida de Cristo ao Inferno, na página 585. Olha só o texto que eu vou ler. O texto que eu vou ler está no capítulo 4, página 565, A Descida de Cristo ao Inferno. Escuta só. Enquanto estavam todos os seres regozijando dessa forma, Satanás, o herdeiro das trevas, veio e disse ao inferno. Então, Satanás é um ser e o inferno, quer dizer cova,
O inferno quer dizer Sheol. Esse inferno é um outro ser, gente. Não é o Satanás. Ó, enquanto estavam todos regozijando dessa forma, Satanás, o herdeiro das trevas, ele não é o pai da treva. Veja bem, ele é o herdeiro das trevas. Veio e disse ao inferno: ó tu, devorador insaciável de todos, ouve a minha palavra. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Livro apócrifo. Então, você que é inteligente, vamos ligar a linha de raciocínio. Satanás estava conversando com o inferno. Então, o inferno é um ser. O inferno não é um lugar. O inferno é um ser. Correto? Eu só vou ler só esse pedacinho aqui, tá bom? O inferno, vocês sabem que quando o próprio... Olha só como é que a coisa desenrolou. O próprio Lúcifer lutando com o dragão Terron, na forma material da serpente beliscosa, ele matou esse dragão, que se transformou em dois seres. Um foi a morte e o outro o inferno. Ele separou a cabeça do corpo. A cabeça vive procurando o corpo, jogando alma para alimentar o corpo. É como se a nossa mente, que busca feijão com arroz para alimentar o nosso estômago. E o nosso estômago, alguns estômagos fazem até barulho, né? Teu estômago faz barulho? Então, o estômago é vivo desse ser. Ah, Denilson, você está falando aí, é uma aberração. Olha, gente, é só você colocar a mente para funcionar. Coloca a mente para funcionar. Vamos ver uma outra passagem? Vamos lá? Livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 7. Escuta só. Quando rompeu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal a dizer: vem. Olhei, e eis que estava sentado sobre o cavalo, e olhei e vi um cavalo amarelo, e quem estava sentado sobre ele, cujo nome era Morte, era o seu nome. A morte era o seu nome, no cavalo. E o Sheol o seguia, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. Então, aí a gente vê que o Sheol não é a mesma coisa que a morte. A morte não é a mesma coisa que o Lúcifer. Não é. Não é anjo da morte, que nem a gente aprende nas igrejas. Não é anjo da morte. Esse anjo da morte que atingiu o povo hebreu quando estava lá no Egito, que foi a última praga que matou os primogênitos todos do Egito, e que o sangue do cordeiro iria proteger para o anjo da morte não tocar nos primogênitos. Essa morte, gente, ela é um ser. A morte, ela é um ser que tem poder. Veja se vocês entendem, gente. A vida é diferente da morte. O que é vida? Olha o galo cantando aí. Vida é o espaço entre o nascimento e a morte. Tudo que acontece ali é vida. E a vida está atrelada ao espírito que está dentro da gente. Você tem um espírito dentro de você que te dá vida. É o espírito que te dá vida. Mas existe o espírito da morte, que sobrepuja a vida. Ele ataca a vida. A vida é o sopro de Iarro dentro da gente. Quando Iarro foi para o seu descanso, antes dele ir para o seu descanso, ele nos deu o sopro da vida. Ele soprou nas narinas de Adão. Tu pode ver que a mulher, quando vai dar luz, vai ter filho, ela vai dar luz. Nós somos luz. A energia que está dentro da gente, que traz a vida para a gente, é luz. E essa luz é que Terron procura. Ele caça essa luz dentro da gente para jogar para o seu estômago. Ele se alimenta dessa energia porque ele era um sanguessuga. Ele vivia dentro de Iarro, destruindo a força maior do universo, do mundo, que era a luz de Iarro. Eu não sei se eu estou conseguindo passar essa visão para vocês, mas esse Deus chamado morte, ele afronta todo ser humano. Aí eu vou falar uma coisa que talvez vocês nunca ouviu falar. Quando Melquisedeque, né, que a gente tem que sempre voltar nesse assunto de Melquisedeque, Melquisedeque era o sumo sacerdote que abençoou Abraão. Está lá no livro de Gênesis. Quem era Melquisedeque? Se ele não tinha pai, se ele não tinha mãe, se ele não sabe, ninguém sabia de onde ele veio,
mas ele era um rei que morava em Arushurum, e ele abençoava, e Arushurum é Israel, e abençoava todos os reis da terra, procuravam Melquisedeque, por causa do seu reinado. Eu vou falar uma coisa para você, o Melquisedeque, gente, segundo os nossos estudos, ele era a forma, na imaginação de Yahweh, ele teve que ter uma forma para fazer o Adão e a Eva. O Melquisedeque já existia no paraíso. E ele plasmou, Yahweh plasmou através dessa forma humana o Adão e a Eva. E quando Adão pecou, ele matou essa figura chamada Melquisedeque. Ele destruiu essa figura chamada Melquisedeque porque deu poder a esse Deus da morte para tocar em Melquisedeque. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? E Melquisedeque, gente, ele emprestou o corpo dele para o que nós chamamos de Yahushua, através do pão e através do vinho. Quando ele tocou no braço dele e pegou o pão, botou na boca de Maria, quando ele bateu na orla dele, pegou o vinho, o sangue dele e botou na boca de Maria, Maria ficou grávida de Yahushua. Por isso que até o Dene fez um vídeo maravilhoso sobre a Santa Ceia. Vocês assistam lá no canal Levando a Promessa, falando sobre a Santa Ceia, que não existe santa. Existe santo. Ele explicou bem. Bela explicação. Santo quer dizer separado. Santa não existe essa palavra. E ceia quer dizer janta. Só que pegaram esse ritual que aconteceu com Maria para se engravidar de Yahushua. E pegaram e transformaram isso numa maldição para as pessoas. Isso não existiu, e o próprio Salvador falou que ele só iria fazer isso quando o Pai autorizasse. Não era para fazer todo mês isso aí. Mas eu não quero falar sobre a Santa Ceia, eu quero falar sobre Terron, a deusa falida. É como se ela tivesse ódio da criação humana. E dos demônios também, dos anjos também. Porque ela não atingiu só os seres humanos, ela atingiu também os anjos. Tanto é que Lúcifer está preso. Agora tu vê que ironia do destino, né? O Lúcifer não matou ela nesse plano material? Então, Yahushua prendeu ele lá no inferno, lá no centro da terra, no Sheol, lá no centro da terra. E quem está tomando conta do Lúcifer? O inferno. A vingança tarda, mas não falha, né? O inferno está tomando conta dele. Ainda está tomando 6.000 e poucos anjos, e o inferno está aqui, ó, nesse livro aqui, ó. E eles conversam, tá? Eles são inimigos que se convertem. Quando você vê lá no Apocalipse que a besta, né, vai passar o poder para o anticristo, são esses dois que eles vão se unir mais uma vez, vai haver uma fusão entre eles para lutar contra Yahweh. Porque Yahweh está no seu descanso de novo, gente. Ele está falando com a gente só através de sonho. Yahweh só fala através de sonho. Yahweh só fala através de sonho. Não fala através dessas profecias. Eis que Deus está falando. Mentira. Mentira. Aquilo é mentira. Aí, o que essas adivinhações são, Denilson? Que eles adivinham? Claro, o demônio que está lá fazendo aquele negócio, os demônios se comunicam. Vai entrar no corpo dessa pessoa e vai falar tudo. É como se você fosse numa sessão mediúnica. Os médiuns fazem isso através da magia. Porque através da magia, esses demônios conseguem se comunicar, gente. É por isso que demônio imita até voz de pessoa. Quem ele matou, ele imita. Vamos voltar para o Terron? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, esse Deus, Terron, esse Deus chamado Morte, ele é um Deus que ele não permite que nesse plano, vê que Yahweh, ele amou a gente de tal maneira que deu a alma dele para vir aqui como ser humano, e a morte o matou, e a morte o levou, mas ele reviveu. Assim que a carne morreu, ele ressurgiu, e ele foi lá no corpo dele. Primeiro ele tinha que ir lá, pegar aqueles patriarcas que estavam lá, o Adão, pegou todo mundo, trouxe todo mundo, quer dizer, quem aceitou ele, falou para o inferno, fica aí no teu lugar. Pegou o Lúcifer, o estrela da manhã, o Satanás estava aprontando aqui, e os dois de truta, e falou assim, ó, fica aí. E pegou o domínio sobre a morte. A morte agora não tem poder sobre a vida. A vida é mais forte do que a morte. E quem é a vida agora?
Você já sabe quem é a vida, né? Yahushua. O Terron, para encerrar, ele é Deus. E como Deus, como ele olha e imita sempre o Criador, Yahu, ele fez Yahushua, correto? O Terron, com inveja de Yahu que fez Yahushua, o Terron se materializou como Deus. Ele não vai falar que é deusa, né? Ele é Deus. Ele é o Deus da estrela de Rafã. Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus do sacrifício. Ele é o Deus de Jesus. É o pai de Jesus, que na verdade Jesus é uma figura feminina. Se você tirar aquela barbicha dele, ele vira uma menina, vira uma mulher. Então, na verdade, essa força, ela tem um ser que imita o Criador. São duas coisas diferentes. Por isso que Yahushua não tem nada a ver com Jesus. E esse sistema evangélico é um sistema maligno, porque está enganando as pessoas. Está levando as pessoas a acreditarem que elas estão no caminho certo e elas estão no caminho da perdição. Elas estão a caminho do estômago desse ser. Mas o Pai não leva em conta o tempo da ignorância. Agora vocês estão aprendendo porque é que o Yahu, ele não está dentro de templo nenhum. Ele não está em religião nenhuma. E Yahushua não é nenhum tipo de religião nenhum, gente. Nenhum. Ele não está para você dentro de igrejas, dentro de templos. Né? Você não alcança ele indo a esses lugares. Você alcança ele quando você o buscar, porque ele reside dentro de você. Você é a moradia. Você é o templo. É a maior criação de Yahu. É quem o Terron está tentando destruir. E ele se ocultou, gente. Terron, ele se ocultou. Essa deusa, esse Deus que é andrógeno, ele se ocultou. E ninguém fala dele no mundo. Todo mundo pensa que isso é loucura que a gente fala. Mas você já está começando a imaginar o que eu estou falando. Tá bom? Esse é o canal DRM. Vamos falando mais coisas para frente para você pegar o fio da meada. Pense nisso. A morte não é Lúcifer. A morte também não é um anjo caído. O inferno não é Lúcifer. Eu mostrei para vocês aqui. Ok? Ótimo dia. Que Yahu abençoe a todos vocês, gente.